Olá pessoal, tudo bem? Professor Wallace, o seu professor de ciências. Olá galerinha, gente, e aí? Como que tá a quarentena? Estão estudando muito? Estão aproveitando esse tempo livre para vocês dedicar ao estudo? Isso aí pessoal, uma das coisas que eu vou falar para vocês, ó, Philosophations. Pessoal, o conhecimento é a única riqueza que ninguém tira de você. Ok? Então, às vezes você está achando que hoje na quarentena, né, você está dedicando bastante, você está estudando, tem muita tarefa, você está extremamente ocupado, você não tem tempo para fazer muita coisa, né, que você queria fazer, porque você está lá estudando, se dedicando. Pessoal, lembre-se de uma coisa, que a sementinha boa que você planta hoje, você vai colher no futuro, tá bom? E eu espero que vocês tenham um futuro brilhante e eu estou morrendo de saudade de vocês, beleza? Gente, seguinte, só fazer uma revisão bem rápida e breve aqui, ó. Até o início do ano, nós vimos alguns sistemas, né, que compõem o nosso organismo. Quais são esses sistemas que nós vimos até agora? Nós vimos o sistema digestório, né? Nós vimos o sistema respiratório, o sistema circulatório, o sistema tegumentar, o sistema excretor e agora nós vamos ver um outro sistema que é chamado de sistema nervoso. Uma das coisas que eu falei para vocês, desde as nossas primeiras aulas que nós começamos a estudar sobre os sistemas do corpo humano, é que esses sistemas, eles não funcionam, eles não trabalham de maneira autônoma, eles não trabalham de maneira independente, né? A gente viu que todos esses sistemas, né, para o nosso corpo funcionar direitinho, todos eles têm que estar o quê? Bem integrados, né? Eles têm que, para funcionar perfeito o nosso corpo, para não ter nenhum tipo, né, de anomalias, de doença, alguma coisa que vai prejudicar o seu funcionamento, todos os órgãos têm que estar funcionando bem, porque um órgão, para funcionar bem, ele precisa do funcionamento bem de um outro órgão, e assim sucessivamente, porque um pode prejudicar o outro, e que pode prejudicar o outro sistema, que pode prejudicar o outro sistema, e que no final das contas, se não for tratado, né, a doença daquele sistema, pode ser uma coisa conjunta e prejudicar o seu corpo inteiro e poder te levar à morte. Lembramos também, se a gente for voltar lá, né, para ver os estudos de todos os sistemas, nós percebemos que cada sistema tinha um órgão, né, que fazia o quê? A coordenação daquele sistema, né? Nós vimos que no sistema digestório, quem coordenava era o estômago, no sistema respiratório, quem coordenava era o pulmão, no sistema circulatório, quem coordenava? O coração, no sistema tegumentar, a pele, né? Aí a gente tem várias questões, mas a gente sabe que a pele é um órgão só e ele é extremamente importante. E também no sistema excretor, quem coordenava era quem? Era os rins. E nós vamos ver agora que no sistema nervoso, né? O que acontece? No sistema nervoso, ele vai ser aquele sistema que vai ser como se ele fosse o chefe. A gente tem o nosso corpo, que é a empresa, né? E temos cada um dos nossos órgãos, cada um dos outros dos nossos sistemas, que eles vão funcionar como se eles fossem o quê? Uns soldadinhos, né? Trabalhando para fazer o bom funcionamento da empresa. E o sistema nervoso, ele vai ser, né, a direção, ele vai ser a chefia, né, dessa empresa. Então, portanto, se a chefia dessa empresa, né, se quem controla a empresa está bem, né, está tranquilo, toda a empresa vai trabalhar perfeitamente, né? Mas a gente sabe que se um dos funcionários parar de trabalhar, parar de produzir, já vai interferir em quem? No sistema geral, vai interferir na onde? Na empresa. Então a gente sabe que cada órgão, que cada pessoa que trabalha, se a gente for analisar o nosso corpo com a empresa, né? Cada órgão nosso é como se fosse um trabalhador, né? Dessa empresa que trabalha em prol do corpo, né, do organismo geral. Então, pessoal, o nosso sistema nervoso, ele vai funcionar de maneira o quê? Integrado com as glândulas endócrinas. E outra coisa, o sistema nervoso, ele vai funcionar por meio de impulsos nervosos. E as glândulas endócrinas, qual que é a sua função? De fornecer
hormônios para o nosso organismo, para os órgãos que vai fazer funcionar os outros sistemas do nosso corpo. Beleza? O sistema nervoso, juntamente com as glândulas endócrinas, vai ter a função de fazer o quê? De coordenação e regulação dos órgãos e dos sistemas do nosso corpo. Beleza? Então, pessoal, é a importância desse sistema. E o que ocorre? O sistema nervoso, ele vai ser classificado de duas maneiras, ou seja, ele vai ser dividido por sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Beleza? Ó, o sistema nervoso central vai conter o encéfalo e a medula espinhal. O encéfalo, pessoal, é toda a matéria, né? Todo o material que é formado quem? A nossa cabeça. Tudo que tem dentro da nossa cabeça é formado pelo encéfalo, ok? E o encéfalo tem as suas subdivisões e cada suas subdivisões dentro do encéfalo tem uma função específica para regular partes do nosso organismo, ok? A medula espinhal, ela vai funcionar de transmissor. Ela vai levar informações para o encéfalo e também trazer informações do encéfalo para que o nosso corpo, o nosso organismo funcione, beleza? De uma maneira bem harmoniosa. O encéfalo e também a medula espinal, eles vão ser constituídos de tecidos nervosos, tecidos que vai funcionar da seguinte maneira: levar impulso elétricos, né, para fazer captar informações e também fazer o que? Interpretar essas informações e mandar uma resposta. Então, ó, os tecidos nervosos vão permitir que impulsos elétricos, né, são codificados lá dentro do nosso encéfalo e do nosso sistema, ou seja, do nosso sistema nervoso central, e vai ser transmitido pelos tecidos nervosos. Então, cada impulso elétrico vai ter uma interpretação, vai ser armazenado de alguma maneira lá no sistema nervoso central e ele vai dar uma resposta para o nosso organismo, para o nosso corpo. Beleza? Pessoal, o sistema nervoso periférico é aquele sistema nervoso responsável por várias ações do nosso organismo. Por exemplo, como você mexer o braço, como você piscar, como você respirar, quando você tiver o seu batimento cardíaco. Tudo isso tem a ver com quem? Com o sistema nervoso periférico. Beleza? O sistema nervoso periférico, ele é classificado de duas maneiras. Ele é classificado pelo o sistema nervoso periférico somático e sistema nervoso periférico autônomo. Esse sistema nervoso periférico somático é aquele sistema em que você tem movimentos, né, voluntários, né? E ele é formado por quem? Por tecidos nervosos, tá? Por exemplo, por nervos, no caso. E esses nervos eles vão conter quem? Axônios. Esses nervos vão conter axônios e esses axônios fazem parte de uma célula que é chamada de neurônio e a principal função dos axônios é executar comandos, né, dados pelo sistema nervoso central, ok? O sistema autônomo vai ser aquele sistema que vai funcionar de maneira involuntária. Por exemplo, um piscar de olho, o seu respirar, a sua vontade de respirar, por exemplo, os seus batimentos cardíacos, a sua vontade de ir ao banheiro, a sua vontade, por exemplo, de defecar. Então, tudo isso é controlado pelo sistema nervoso periférico, beleza? E eles também são formados por quem? Igual eu acabei de falar, por nervos e glândulos. Tanto os nervos, eles vão ter esses axônios, que é parte do neurônio, das células neurais, que vão fazer o que? A execução de alguns comandos dados pelo sistema nervoso central. E também de glândulos, que vai ser o corpo do neurônio, né? Onde vai ter a célula central, o núcleo do neurônio, que vai fazer o que? O processamento, né, dessas mensagens que foram captadas, né, para o neurônio. Beleza, pessoal? Pessoal, então tudo isso aqui, ó, tanto o sistema nervoso central quanto o sistema nervoso periférico, ele vai ser aglutinado, né,
e voltado, né, para essa célula aqui, ó, que é chamada de neurônios, que é chamada de célula funcional do sistema nervoso, porque é por meio dos neurônios que tudo no nosso organismo, né, é captado, é transformado em informações. Como eu falei para vocês, os neurônios, ele é a célula, né, funcional do sistema nervoso. Então, como que é essa estrutura dos neurônios? Os neurônios são estruturados dessa maneira aqui, ó. Essa parte aqui, né, que são chamadas, que tem essas várias ramificações aqui, são chamadas de dendritos, tá bom? Essa parte interna aqui é chamada de núcleo da célula, né? É o chamado de corpo celular, tá? Onde tem as mitocôndrias, né? Onde tem as organelas que vão fazer o processamento, né? E a função né, dos neurônios, beleza? E também tem essa parte aqui que é chamada de axônio, tá bom? O axônio, ele é como se fosse um fio que vai transmitir informações de um neurônio, né, para o outro neurônio e de outro neurônio para outro neurônio, até formar todas as informações, todo o caminho de informações que o organismo precisa para o seu funcionamento, ok? E um neurônio, ele vai se comunicar por meio de outro neurônio, por meio da sinopse. O que seria essa sinopse? Os neurônios, eles não estão juntos, né? Eles não estão grudadinhos um no outro, eles não estão emendados um no outro, eles estão um pouco afastados. Então o que acontece? O que a sinopse propicia? Propicia você formar uma substância chamada de neurotransmissores, e essas substâncias vai ser a responsável por transmitir a informação de um neurônio para outro neurônio. Então, como que funciona o caminho, né, das coisas que ocorrem dentro do neurônio? Os dendritos vai ter a função de captar as informações. Então, essas ramificações aqui que são os dendritos vão captar as informações, vão passar essas informações para dentro do corpo celular, certo? Onde esse corpo celular vai fazer o que? A interpretação desses dados, e eles vão mandar essas informações para os axônios, que vai fazer o que? Transmitir essas informações, né, para o nosso organismo. Beleza, pessoal? Então, os neurônios, ele é essa célula funcional que faz com que o sistema nervoso ele se complementa com os outros órgãos e ele faça esse papel de coordenação dos sistemas do nosso corpo, beleza? E outra coisinha mais, os neurônios, pessoal, estão espalhados pelo nosso corpo inteiro. Então, no nosso corpo, nós temos vários nervos, né? Nós temos vários glândulos e nós também temos... por esses nervos e por esses glândulos estão espalhados os neurônios. Então, ó, quando você, por exemplo, toca na sua pele, você tem esse sentido, né? Você consegue perceber que tem algum toque. Por exemplo, se for um toque ruim, por exemplo, tem algum inseto, alguma coisa que pode te picar, te fazer mal, então o que você faz? Nas nossas peles tem esses caminhos, né, que são chamados de tecidos nervosos, que fazem o quê? Dentro desses tecidos nervosos, dentro dos próprios nervos, tem vários neurônios neles lá que faz essa recepção, né, desses dados e manda para quem? Manda para a sua medula, né, espinhal, e essa medula espinal ela vai fazer o que? Vai mandar essas informações lá para o seu encéfalo fazer o processamento. Olha aqui um exemplo. Quando você é picado por alguma coisa pontiaguda, por exemplo, uma agulha, o que acontece? Quando você pica seu dedo, na mesma hora que você pica seu dedo, tem neurotransmissores aqui, né? Tem alguns neurônios aqui nessa parte, nessa região sua, que levam informação diretamente, porque quando você é picado em qualquer parte aqui do seu corpo, essas picadas, elas imediatamente, elas vão se comunicar com quem? Com a sua medula espinal.
E a sua medula espinal, que faz parte do sistema nervoso central, vai controlar esses sentimentos. Então, qual que é o primeiro sentido que você tem quando você é picado por qualquer coisinha? A menção é você se afastar daquilo, né? Então, essa primeira informação é mandada para quem? Para a medula espinal. Então, a medula espinal faz você tirar, né, o dedo da ponta da agulha, e depois que você tira o dedo da ponta da agulha, essa informação é mandada para o encéfalo vai processar, aí depois disso você vai fazer o quê? Você vai sentir dor, não é? Então é isso que acontece. Então, a nossa medula espinal, que faz parte do sistema nervoso central, ela é extremamente importante para poder captar todas essas informações e mandar para o nosso organismo, gente. Então, a maioria desses controles do sistema nervoso central e da medula espinal, juntamente com os sistemas periféricos, é fazer o quê? O controle do nosso organismo para a nossa proteção, para a nossa sobrevivência. Tá? Pessoal, no nosso sistema nervoso periférico, né, igual eu falei para vocês, ele é classificado como somático e autônomo. Os somáticos são aqueles movimentos voluntários. E o autônomo são aqueles movimentos involuntários, beleza? Só que dentro desses movimentos involuntários, né, que ocorre aqui no autônomo, ele também é classificado em dois, que são chamados de simpáticos e parasimpáticos. O simpático e o parasimpático, os dois vão se complementar, tá bom? Por exemplo, enquanto um manda uma ação, o outro tenta desfazer essa ação. Por exemplo, o sistema simpático fala assim, ó, abre as suas pupilas dos olhos. Aí você fica com ela aberta. Quem faz você fechar é o parasimpático, porque ele desfaz essa ação. Vamos supor que você está passando por uma situação em que seus batimentos cardíacos, né, acelera, fica bem acelerado. Quem faz os seus batimentos cardíacos acelerar? É o sistema, né, autônomo simpático. Aí o que acontece? Como o seu sistema cardíaco está bem acelerado, se continuar assim você pode morrer. Então quem que faz parar esse seu batimento cardíaco, um exemplo? É o autônomo parasimpático, que faz o quê? Desfaz a ação que o simpático fez. Como eles se complementam, eles servem para fazer o quê? Manter a ordem, manter o equilíbrio do seu corpo, beleza? Então é muito importante isso também, tá? Pessoal, a gente viu então como que é composto e formado os neurônios. Qual é a sua principal função, né, no nosso organismo? É o que? De captar informações, processar e transmitir essa informação. Agora nós vamos ver como é formado o nosso encéfalo. Geralmente a gente olha para a nossa cabeça e só fala que tem cérebro, né? O cérebro, pessoal, é uma parte, né, do órgão geral, que é o encéfalo. O encéfalo é tudo que tem aqui na sua cabeça, ok? Então, isso é chamado de encéfalo. Dentro aqui do seu encéfalo, ele vai ser subdividido em várias partes. E cada parte tem uma função de coordenação do seu organismo, né? Tem uma função de coordenação do seu sistema nervoso central, beleza? Então, por exemplo, o encéfalo, pessoal, eles são protegidos por quem? Eles são protegidos pelo crânio, né? Que é essa caixa craniana que nós temos aqui, e ela é feita de quê? De osso, ela é bem rígida. O nosso encéfalo, pessoal, também ele é protegido por uma membrana. O nome dessa membrana aqui é chamada de meninge. Ela é uma membrana, né, bem rígida, bem pastosa, para fazer o quê? Para fazer o amortecimento, né, da sua massa encefálica. Porque, por exemplo, se sua massa encefálica estivesse em contato diretamente com o osso, que é uma coisa bem rígida, então, ó, quando você bate com uma coisa bem rígida, não tem proteção nenhuma. Então, o que acontece? Por exemplo, numa batida mesmo que você bate a cabeça em algum local. Se não existisse essa membrana aqui, que faz o amortecimento do seu encéfalo, a gente ia morrer, né? Por isso que quando a pessoa bate a cabeça, é muito perigoso, porque o que acontece? Se a membrana, né, a meninge não conseguir proteger o encéfalo, ele vai sofrer um abalo aqui dentro, então pode ocorrer algum tipo de hemorragia cerebral e tal, e a pessoa pode vir à morte, beleza?
Pessoal, então nosso encéfalo, né, ele é dividido da seguinte maneira. Essa parte aqui, ó, né, mais externa do cérebro, é chamada de córtex, tá bom? E essa parte mais externa aqui do encéfalo é chamada de telencefálico, ou de cérebro, né, que é o que a gente mais utiliza. Tanto, ó, ou de cérebro, né, que é o que mais a gente utiliza. Ela tem várias funções. Por exemplo, manter sua memória, manter sua coordenação motora, né? Formar a sua personalidade. Então, ela tem várias funções no seu organismo mesmo de proteção. E outra coisa, pessoal, o telencéfalo, que é o nosso cérebro, ele é dividido em dois hemisférios. Tem um hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. O hemisfério direito, pessoal, o hemisfério direito, ele é responsável por fazer o quê? Comandar a parte esquerda do seu corpo. E o hemisfério esquerdo, ele é responsável por comandar a parte direita do seu corpo, beleza? Então é muito importante você saber dessas divisões aqui, tá? Pessoal, essa parte aqui, ó, é chamado de corpo caloso. O que seria esse corpo caloso? É a divisão, né, dos dois hemisférios do nosso telencéfalo, tá bom? Bem aqui nessa posição, nós encontramos quem? O tálamo. E aqui embaixo, nós encontramos o hipotálamo. Gente, essas duas regiões aqui são chamadas de diencéfalo, tá bom? E elas são duas regiões extremamente importantes para o nosso corpo. Por exemplo, o tálamo, ele funciona muito na questão da coordenação de alguns atos nossos, ajuda bastante no nosso organismo para poder, ajuda, né, na função de levar informações para o nosso encéfalo, para outras regiões aqui do nosso encéfalo, tá bom? E o hipotálamo, pessoal, ele é uma grande importância para o nosso, né, pro nosso encéfalo. Porque nele te dá vontade, por exemplo, de comer, né, sensação de fome. Ela te dá sensação, por exemplo, de você querer urinar, controla, por exemplo, os seus rins, tá? Tudo aqui no hipotálamo. E outra coisa, ela também coordena as suas funções sexuais, né? Que você sente, sensações sexuais que você tem. Tudo é controlado aonde? Aqui no hipotálamo, tá? O cerebelo, tá, pessoal? Que é essa outra parte aqui, é chamada de cerebelo. O cerebelo, qual que é a sua principal função? É de dar equilíbrio pro corpo, equilíbrio pro organismo. Então, algumas funções motoras estão ligadas a quem? Ao cerebelo. E o cerebelo ele é dividido também em dois hemisférios, né? O hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. Parecido com o telencéfalo, né? Que é o nosso cérebro. Mas o nosso cerebelo, ele é muito parecido, né, com o nosso cérebro. Ele tem do nosso encéfalo inteiro, ele possui uma massa de 10% do nosso encéfalo, tá? Ele é bastante importante. Pessoal, essa região aqui, ó, tá? É chamada de tronco encefálico, que é essa região aqui, tá? Aonde nós também encontramos o encontro, né, da medula espinal com o nosso encéfalo, né, que dá esse primeiro contato aqui. Então, pessoal, o que ocorre? Bem aqui, ó, nesse tronco encefálico, nessa primeira parte aqui, que é o primeiro contato, né, com o encéfalo, é chamado de mesencéfalo, tá bom? E ele tem uma grande importância, né, porque ele manda informações aqui, ó, por exemplo, da medula espinal para o nosso encéfalo, tá bom? Essa outra parte aqui é chamada de ponte. Pessoal, essa ponte também tem essa mesma função, né, de mandar informações da nossa medula espinal para o nosso encéfalo. E outra parte aqui mais de baixo é chamado de búbulo ou de miencéfalo. Pessoal,
Por exemplo, o bulbo, né, ele é responsável por quê? Por muitas das vezes, para nossas coordenações, por exemplo, da respiração, para nossa coordenação dos batimentos cardíacos. Então, isso aqui é muito importante, tá bom? Então, pessoal, daqui para baixo aqui, nós vamos ter quem? Nós vamos ter a medula espinal. A medula espinal, ela vai ocorrer daqui, né? Vai passar até a parte dorsal aqui, ó, até a parte dorsal aqui do seu organismo, tá bom? Ela vai fazer essa parte aqui e ela vai ser protegida por quem? Ela vai ser protegida pela coluna, tá? Então, toda a coluna. Como seria essa medula espinal? Ela é como se fosse um fio, um tubo, né? Que é conectado entre a coluna, né? E ela é bastante importante. Por que acontece? Se você tem alguma fratura na sua coluna que pega na sua medula, por exemplo, se você está nessa parte aqui que é chamada de cervical, se você tem alguma fratura aqui nessa parte aqui, né, entre as 7 primeiras vértebras, o que ocorre? Você pode ficar o que? Tetraplégico. Se for da partir da 7ª vértebra até aqui na parte dorsal, se você tem qualquer tipo de fratura, né, nessa parte da coluna, você pode ficar o que? Paraplégico. Então, se você ficar paraplégico, você ainda tem, né, as funções superiores aqui, ó, que é os braços e tal. Só não mexe as pernas. Mas se você tem alguma lesão aqui, né, perto dessas 7 vértebras, 7 primeiras vértebras que você tem aqui, tetraplégico. Porque tetraplégico não mexe, por exemplo, os braços. Somente daqui para cima, né, que tem funções, né, que o organismo consegue pensar, né, ter uma vida, né, como se diz, cerebral ativa, ok? Então é isso, pessoal. Essa que é a formação, né, do nosso encéfalo, que é muito importante para quem? Do controle do nosso sistema nervoso central, tá? Que ele também faz a junção do sistema nervoso central para a medula espinal. Só para vocês terem uma noção, pessoal, tem muitas coisas que ocorrem no nosso corpo que a medula espinal é que vai dar as primeiras, como se diz, vai dar as primeiras reações. Por exemplo, eu acabei de falar para você, quando você leva um murro aqui, ó, e você sente uma dor, a primeira coisa que você vai sentir aqui é na medula espinal. Então, um exemplo, quem tem problema, né, que sofreu qualquer lesão na medula, então se ela levar, por exemplo, um beliscão, ela não vai sentir dor nenhuma, né? Se for parte aqui da parte da cervical ou na perna mesmo. Porque as sensações, né, o nervo, né, que é levado lá para fazer a conexão com o nosso encéfalo, que é os nervos chamados nervos sensitivos, o que ocorre? Eles são rompidos e a gente perde um pouco dessa sensibilidade. Encéfalo, massa cinzenta dentro do crânio, controla emoções, linguagem, inteligência, boa parte do que fazemos. Há várias regiões como cerebelo, divide-se em 2 hemisférios, direito e esquerdo. São responsáveis pelos sentidos, linguagens, controle voluntário dos músculos, entre outros. Ponte, retransmite mensagens do cérebro para o cerebelo e para o bulbo. Participa do controle automático da respiração. Tálamo, recebe mensagem dos órgãos dos sentidos e transmite para regiões apropriadas do cérebro. Hipotálamo, controla a temperatura do corpo, o batimento do coração, a pressão do sangue, a digestão, impulsos sexuais e emoções. Produz hormônios. Medula espinhal. Mandam as mensagens nervosas de diversas partes do corpo para o encéfalo e as mensagens do encéfalo para a medula antes de enviar para o corpo.
Neurônios são células que conduzem os impulsos. Os impulsos nervosos são mensagens enviadas para o corpo, determinando uma função. Sistema nervoso periférico controla algumas funções como pálpebras, equilíbrio e audição. Sistema nervoso autônomo controla algumas funções como respiração, batimentos cardíacos, que são movimentos involuntários. Tá bom? É isso, pessoal. Espero que vocês gostaram dessa aula. Eu queria que vocês pegassem então a lista na escola, façam as atividades e me entregam na semana que vem, tá bom?